Alô pessoal, que bom estar aqui com vocês de novo para mais um direto. E você que está chegando aí, vai entrar no meu canal aí agora para esse direto, também já vai poder me acompanhar no meu YouTube. Vai lá no YouTube, acompanha lá o Alex Pacheco Oficial, coloca no sininho para você me acompanhar toda vez que eu estiver colocando um vídeo novo, você ser o primeiro a receber, tá bom? Vamos estar também lá no Instagram, você que já me acompanha no Facebook, também pode ser meu amigo no Instagram, também Alex Pacheco Oficial. E como é que se diz? E aí você vai lá e fica meu amigo no Instagram. Hoje vamos estar falando aí de liberdade, né? Que negócio bacana. Foi um tema aí que surgiu de última hora, mas muito oportuno com tudo que a gente está vivendo hoje aqui em Portugal, na Europa. Deixar o pessoal entrar mais aí, cheguei nas 50 pessoas, vamos convidando aí as pessoas. Não sei quem é que já está indo direto comigo. Tá aqui a Suzana. Olá, Suzana, obrigado. Boa noite aí. Muito bom ter você aqui. Você sempre está aí com a gente, que bom. Deixa aí chegar em mais pessoas para a gente começar a falar. E realmente quando o pessoal sugeriu aí fazer essa questão da liberdade, eu fiquei pensando, dá muito o que falar, porque eu acho que desde quando o homem é homem, essa questão da liberdade vem muito à tona, né? E é isso que a gente vai estar falando hoje aqui. Tem 37 pessoas, vamos chegar aí mais. Semana passada, caraca, foi muita gente. Muita gente esteve aqui no direto comigo. Tinham 200 e tal pessoas, tivemos 18 mil, alcance 18 mil pessoas. Olá, Paula, obrigado, Helder, Lídia, que bom ter vocês aqui. Tá virando já uma tradição, a gente tá sempre se encontrando. Vocês, espero muito que vocês tenham tirado proveito aí de cada direto que a gente faz. Para mim está sendo muito bom também. Estou muito feliz cada vez que eu falo aqui com vocês, que a gente se encontra toda quarta-feira. Que legal, já vamos chegar aí nas 50 pessoas, que bom. E é isso aí. Por que a gente decidiu? Compartilha com o amigo de vocês. Semana passada eu nem pedi para vocês compartilharem, criarem grupos, mas convida aí os amigos de vocês para estar aqui com a gente. E esse tema liberdade, muitas vezes as pessoas não querem falar disso. Mas por que a gente resolveu falar dessa questão da liberdade? Essa semana foi votada a questão da eutanásia, né? E aqui em Portugal, a Alemanha também está votando aí com relação ao suicídio assistido. E até onde vai essa liberdade do ser humano, né? Isso é uma das coisas muito legais que a gente tem que parar para pensar o que é realmente essa liberdade, até onde vai a nossa liberdade, até onde deixa essa nossa liberdade invade a liberdade do outro. E eu tive parando para pensar um pouquinho e hoje estou bem assim descontraído, eu estou em bem liberdade aqui, né? Olá, Sérgio, que bom. E aí eu não sei se vocês ouviram essa notícia, né? Quero hoje conversar um pouquinho com vocês sobre isso tudo, sobre o que é essa tal liberdade. Patrícia, bem-vindo, boa semana também para você. E aí o seguinte, o Sartre dizia que nós estamos condenados a sermos livres, né? E olha que legal isso, porque isso é uma percepção muito interessante. Nós nascemos livres. E para pensar um pouquinho na sua vida, como é que você tem sido, o que é que acontece com as pessoas? Elas nascem livres. Hoje eu vou fazer, e a partir de agora, todas as semanas, eu vou fazer somente meia hora de direto, tá? Então nós vamos começar pontualmente, como a gente começa sempre, e vai ser somente meia hora, vai ser super rapidinho, vou passar super dicas aqui para vocês, e é isso. Então imagine o seguinte, se nós nascemos condenados a termos liberdade, isso significa que quem vai colocando ou vai tirando essa liberdade somos nós próprios. Você já parou para pensar nisso? Olha que interessante. Então vamos pensar o seguinte, você nasce livre, tá? Mas você é que vai colocando limites, problemas, situações, prisões, de acordo com aquilo que você acha e de acordo com as ações que você tem, por causa de crenças que você vai tendo dos seus pais, da sua mãe, da sociedade, das pessoas que te cercam, ou do julgamento que você acha que as pessoas vão ter de você. Então, muitas vezes as pessoas estão aprisionadas, estão prisioneiras ou aprisionadas, porque elas simplesmente, o que é que elas estão fazendo?
elas estão em conflito com o que fizeram, com as ações que tiveram, com aquilo que julgam que deveriam ter feito. E muitas vezes são pessoas que eu, quando falo nos meus treinamentos, que a questão da autorresponsabilidade tem tudo a ver com isso. Quando você passa a ser autorresponsável pelos seus atos, está em consonância. Olá, Rodrigão, que bom, cara, bem-vindo. Você está em consonância com aquilo que você acredita, com aquilo que você faz, com aquilo que você prega, e você não tem medo de assumir aquilo que você faz, isso sim é liberdade. Quando você entende que nós vivemos num mundo onde nós temos limites e temos limitações, e ser livre do que eu penso é você agir de acordo com os princípios que você tem e com essas limitações que você tem conhecimento. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Então o que é que eu percebo? Muitas vezes as pessoas estão se culpando, estão ficando presas dentro de conceitos e de preconceitos, e isso está fazendo com que elas percam a liberdade. E lhe digo mais, de uma forma geral, as pessoas têm necessidade em sentirem-se presas. Presas a sociedades, presas a clubes de futebol, a agregações, a conceitos, porque muitas vezes isso deixa a pessoa mais confortável. E muitas pessoas dizem que querem ter liberdade, quando na verdade tem pessoas que dizem assim, eu queria ser livre como um pássaro, como se um pássaro fosse livre, o que é uma grande mentira. Um pássaro ele não pode simplesmente dizer que ele não quer mais voar e que ele vai andando para encontrar comida. Então isso é que é o interessante, você perceber de que forma é que você está vivendo. E como eu disse, tudo isso por causa dessa situação que aconteceu essa semana. E você é a favor da eutanásia? Você acha que isso é liberdade? Até que ponto a eutanásia é uma liberdade de escolha ou não? Até que ponto o aborto é uma liberdade de escolha ou não? E para quem? Até que ponto o suicídio assistido é uma liberdade ou não? Então tudo isso, desde quando o homem é homem, ele quer saber o que é essa liberdade. E vai mudando de acordo com os conceitos, com os tempos, com as circunstâncias. E quem vai criando essas limitações é a própria sociedade onde nós estamos. Então o que eu penso é o seguinte, quando você entende essas limitações, quando você entende que a sociedade te limita, como com leis, com conceitos, com diretrizes, com éticas, você começa a ter conhecimento disso e começa a agir de acordo com o que você pensa, olhando para si, para as pessoas que estão à sua volta, para o outro e agindo em concordância com aquilo que você acredita está eticamente correto no seu conceito, desde que não prejudique a você, a pessoa que está com você, o seu meio, a sua família e a sociedade, eu acho que isso é liberdade. Mas é apenas uma percepção minha do que é liberdade. Uma das coisas que eu acho muito legais nos Estados Unidos, por exemplo, é que os Estados Unidos eles não entram em acordo com pessoas que fazem chantagem, terrorismo, né? E pessoas que ameaçam, porque eles acham que isso é a pior forma de querer tirar a liberdade. Então isso é muito legal, isso acontece muito com pessoas que às vezes estão querendo chantagear o outro. Se você ceder, você está perdendo a sua liberdade. É melhor você assumir, ser quem você é, se tornar autorresponsável pelos seus atos, por qualquer consequência que tenha. Assim como você já errou, pessoas já erraram, eu já errei. Agora, o que é certo e o que é errado? Quando você começa a perceber isso e entra em harmonia e se entende, chama a responsabilidade para você, aí eu acredito que isso é liberdade. Então, tudo isso porque eu estou falando agora, porque realmente essa questão da eutanásia, do suicídio assistido também, que agora na Alemanha estava se falando nisso. Eu não vejo televisão, vocês sabem, mas pessoas muito próximas a mim vieram me dizer isso. E aí falaram, Alex, vamos falar então de liberdade. O que é que você acha? Eu falei, tá bom, vamos falar, para eu parar para pensar um pouquinho o que será essa tal liberdade, né? Que tantos buscam. E quando, na verdade,
talvez seja a grande prisão do ser humano, essa tal liberdade. É muito legal. A pessoa está dizendo aqui, o João está dizendo, a nossa liberdade começa onde acaba do outro. Nem sempre, João. Eu acho que isso é muito relativo, até porque nós mudamos e o outro também muda, né? Então, acho que a liberdade como eu disse, é você... Até porque é o seguinte, o que você vê do mundo não significa que é o mundo. É a sua percepção, é a sua visão sobre o mundo. Então, tudo isso é muito relativo. E aí eu vou para a teoria da relatividade, que o Einstein fala. E a gente fala muito do practitioner, que nós vamos fazer agora o practitioner. Não sei se você já fez practitioner comigo. Nós vamos fazer o practitioner agora no mês de março, né? No final de março, onde eu falo como é que é a sua percepção do mundo. Quando você começa a ter um entendimento do que é o mundo, a forma como você vê o mundo, que nós distorcemos, generalizamos, omitimos, você começa a perceber que a realidade nada mais é do que sua visão de um mundo, mas não quer dizer que o mundo seja aquilo, porque você está distorcendo, omitindo e generalizando o tempo todo. Eu ensino isso lá no Practitioner, você 9 dias, onde eu vou estar ensinando essas situações todas, esse entendimento, para que você tenha uma visão também pelo lado da programação neurolinguística. Aqui na Suíça também tem suicídio assistido. Pois é, a Antônia está falando o seguinte, essa frase é uma crença, Alexandre. Que frase, Tonita? Escreve aí para mim, que eu não percebi que frase, tá? Mas provavelmente tudo são crenças, né? Que podem ser limitantes ou possibilitadoras. E na verdade eu tive fazendo um estudo, toda crença em algum momento era limitante. Mas então é isso. O que é liberdade? Eu queria ouvir vocês também aqui um pouquinho. Como eu disse, o que é liberdade para você? De que forma você vê a liberdade? O que é o seu entendimento sobre liberdade? Você é uma pessoa livre? É isso que eu queria saber. Então, porque se nós pararmos para pensarmos, nós estamos todos integrados e temos que ter limitações, porque essas limitações e a própria sociedade que nós vivemos, ela nos impede. Até que ponto nós somos livres? Ou liberdade é quando você entende essas limitações, respeita e está de encontro àquilo que você pensa e isso faz com que você seja livre. Porque tem pessoas também que se você sair infringindo todas as regras, você pode fazer, mas isso não é liberdade. Até porque se você fizer isso, você também vai perder a sua liberdade. A nossa liberdade começa onde acaba do outro. Tonita, isso é uma crença que as pessoas falam, mas o João colocou isso, eu não concordo de todo, né? Pode ser que sim, mas nem sempre né? A nossa liberdade nem sempre acaba quando começa do outro, porque o outro também pode ter o mesmo entendimento de liberdade que você. Liberdade é o poder de escolher o meu caminho. Ótimo, mas até que ponto você escolhe o seu caminho, Bruno? Será que você escolhe o caminho ou você está sendo conduzido para um caminho que você acha que você escolhe? Então tudo isso são conceitos que já vêm antes de mim, vai ficar depois de mim, né? Grandes pensadores vieram aqui, como Sartre, como outros filósofos que vieram antes e falaram muito dessa tal liberdade. O que eu penso e julgo é isso. Eu penso, como ele disse, a gente começa a entender que nós nascemos livres, né? Como Sartre dizia, e nós é que vamos colocando, vamos nos aprisionando de acordo com os conceitos e preconceitos e vivências que vamos tendo, vamos criando os nossos limites, nós é que vamos tirando nossa própria liberdade. Quando você começa a entender que você é um ser limitado, que você é um ser que tem que viver de acordo com regras, se você regras dentro da sua casa, da sua família, com a sua mulher, com a sociedade, seja com o que for, e dentro disso você conhece as suas limitações e consegue agir de acordo com o que você quer, respeitando essas limitações para que você viva em sociedade, eu acredito que isso é liberdade. Não sei você. A Natécia disse aqui o seguinte: eu nunca me questionei com relação à liberdade, talvez porque me sinta livre. Que bom, que legal. Isso significa que você é uma pessoa que cada vez está mais feliz. Aí deixa eu te perguntar, Natécia, você nunca fez alguma coisa que você depois própria se julgava e ficou aprisionada nesse conceito de julgamento, que disseram que você estava fazendo alguma coisa errada ou que você achava que era errado e aí sua liberdade também acabou? Não sei, comigo já aconteceu isso e aconteceu muitas vezes, né?
quando eu comecei a perceber isso, caramba, que eu tenho essa limitação e que dentro dessa limitação eu consigo ser livre, eu acho que ficou mais leve para mim. João Lopes, a liberdade começa quando acaba a do outro, no ponto de vista de que sou livre de cantar, mas não devo fazer num prédio, quantas pessoas deve ser? É isso que eu acabei de dizer, que você sabe que tem limitações. Então, quando você entende que existem limitações e que você está limitado, e aí você faz de acordo com sua ética, os seus conceitos, o seu entendimento do que é o bem-estar seu e do outro. Não tá como a gente fala lá no Pratice, não é? Não sei se tem alguém que já fez Pratice comigo, tirando na testa que eu já fiz, o Júlio também já fez, algumas pessoas estou vendo que fizeram aqui. Nós falamos de ecologia na PNL, que é eu fazer alguma coisa que seja boa para mim, mas que não prejudique quem está próximo a mim, a minha família, a minha região, o meu país, o mundo. E aí é legal. Boa noite, Alex. Muita luz para ti. Obrigado, minha querida. A Elsa está dizendo, acredito que nunca somos totalmente livres, porque existem sempre várias condicionantes. É isso aí que eu estou dizendo, Elsa. E é muito legal. Quando você percebe isso é o conceito de liberdade, porque nós nascemos livres. Se você pegar um bebê, ele é completamente livre, né? Ele não está com preconceitos, não está com nada, ele só está pensando em sobreviver. E aí ele está livre. E essa é a liberdade, a verdadeira liberdade, quando você é você, né? Mas sabendo que você tem que respeitar quem está à sua volta, respeitar a sociedade. E aí eu te pergunto, e essa questão aí que eu falei da eutanásia, do suicídio assistido, você acha que isso é liberdade? Você acha que até que ponto a eutanásia você está tendo a liberdade ou você está tirando a liberdade? É sempre muito controverso isso, né? Até que ponto um aborto é liberdade ou está tirando a liberdade de uma vida? Porque talvez pro lado de quem está tirando de uma mãe que está passando dificuldade seja a liberdade, mas talvez para aquela criança que estava ali no caso de um aborto, é a prisão e o fim da vida. É muito interessante isso, que a gente comece a entender isso. E ser feliz é ser livre? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Eu acredito que sim. E acho que uma coisa pode levar a outra, sim. Ser livre leva a pessoa feliz, e uma pessoa feliz ela pode ser livre. Só que o conceito de felicidade também não é eterno, né? Você é feliz, mas no budismo ele fala da lei da impermanência, né? Você não vai ser feliz a vida toda, o tempo todo, todos os momentos. Então, será que nesse momento você também não perdeu essa tal liberdade, que você já não consegue ser feliz? É muito legal isso, porque eu começo a perceber que quanto mais eu vou lendo, mais vou estudando, mais vou percebendo, mais eu vou entendendo que todos os pontos de vista são importantes, né? Isso é muito legal, essa flexibilidade. E eu acho que o legal é liberdade, a gente pode pensar também assim, quando a gente vive numa sociedade onde nós respeitamos as individualidades de cada um, nós respeitamos o ser humano como ele é, independentemente se ele é negro, branco, alto, baixo, porque isso tudo são rótulos que as pessoas vão criando e vão criando de acordo com a sua percepção, né? Eu posso dizer que eu sou branco. Sou branco como? Se eu me comparar com uma pessoa da Finlândia, eu sou um cara moreno. Então é sempre, quando a gente fala de alguém, é sempre comparativamente ao meu mundo, ao meu modelo de mundo, aos meus conceitos. Então isso também é muito interessante perceber. Então liberdade é deixar a criança livre que existe em nós soltar. Eu acredito muito nisso, Maria. Eu acho que é muito legal ser livre. Ser livre é o que... E o que, mestre? Não entendi aqui a pergunta. Então é isso aí. Eu, como disse, nossos diretos vão ser somente de meia horinha agora. Eu quero saber perguntas, pontos de vista que vocês queiram colocar. Hoje chegamos aí 150 pessoas, faltam 7 minutos para a gente terminar nosso direto, e vão ser diretos agora super rápidos, meia hora. E por quê? Porque nós estamos preparando esses diretos para a gente colocar lá no meu canal do YouTube. Você que não é meu amigo lá no YouTube, fica amigo lá do Alex no YouTube, Alex Pacheco Oficial, vai lá no YouTube, Pacheco com X, coloca o sininho lá, marca, que é para você toda hora
tá recebendo os vídeos, nós estamos preparando muita coisa. Ó, quem teve no MSX, nós vamos colocar vários vídeos do MSX, vários vídeos do Pratista, várias técnicas que nós mostramos em cursos que eu fiz, vários depoimentos, várias dicas que eu estou gravando em estúdio para você fazer, né, para sua vida. Estou preparando meus cursos online, eu vou disponibilizar em breve cursos online aí gratuitos para você começar. Vou fazer algumas meditações e vou disponibilizar para vocês. Basta você me acompanhar lá no canal para a gente estar fazendo esse link aí nós dois. O Nelson está dizendo o seguinte: sou tão quanto aceito as regras da sociedade ou regras impostas. Se aceitasse todas essas regras, seria totalmente livre? Não, não. Não é aceitar. É você perceber que elas existem e que nós temos que viver de acordo com que essas regras. Até porque se você não concordar com as regras, ótimo. Mas se você infringir as regras, você também vai estar perdendo essa liberdade. É você estar em harmonia com você mesmo, né? Percebendo se o que você está fazendo para você é bom para você, é bom para o próximo, é bom para a sua família, para a sociedade e está de acordo com as regras. Só que tem gente, o que é que eu estou querendo te dizer? Muitas vezes você sabia que as pessoas elas querem liberdade, mas o que elas mais buscam é estarem presas a estigmas, a paradigmas, a conceitos, e elas ficam numa zona de conforto porque elas precisam muitas vezes disso. E é engraçado, né? Como as pessoas dizem que querem ter liberdade, mas muitas das pessoas estão buscando estarem, entre aspas, presas a determinadas situações ou ligadas para elas se sentirem úteis, se sentirem valorizadas, se sentirem pertencentes a algo. E isso pode ser liberdade ou não, é isso que você tem que entender, tá? O João está dizendo, a sociedade criou leis restritivas para preservar o direito à vida. A proibição da eutanásia surge daí. Mas a sociedade... Eu não estou conseguindo abrir, às vezes, aqui no meu telemóvel. Eu não sei. É verdade, às vezes, a sociedade ela quer preservar a vida, o direito à vida, né? Mas depois tem situações que são opostas à regra que nós próprios pedimos para criar ou criamos, né? É interessante isso, João. Muito legal. E aí ele diz o seguinte: o pensamento evolui e a despenalização é um avanço nesse pensamento de um ser humano decidir e a quantidade de sua vida na morte. Isso concordo, mas liberalizar só porque sim também pode ser errado, caso haja mais intenção. É isso que eu estou dizendo, até onde vai, né, essa liberdade. Até onde vai esse entendimento? Quem é que pode julgar isso? Nos Himalaias, né, no Nepal, no Tibete, dizem que alguns monges budistas, quando vão chegando próximo da morte deles, que eles vão percebendo essa morte, dizem que eles vão para a montanha e entram em algumas cavernas, algumas grutas, ou ficam em cima de alguma pedra e começam a meditar, entram em estado meditativo, relaxamento total, meditação plena, até que eles congelem e possam morrer. Interessante isso, né? Isso é liberdade? Talvez seja liberdade, o entendimento supremo do início e do fim da vida, né? Quem é que decide isso? Mas será que esse livre-arbítrio também não vai de encontro ao entendimento dessa divindade chamada vida? Não sei. Hoje esse tema é um tema muito amplo, polêmico, que eu não sei a resposta total, como outras pessoas não sabem, até porque isso já vem sendo falado, mas tem o meu entendimento daquilo que eu acho, que daqui a um tempo pode ser diferente do que eu estou dizendo hoje, porque eu acho que é isso mesmo, a vida vai evoluindo, nós vamos evoluindo, vamos percebendo, e outros conceitos, outras formas de entendimento vão chegando para a vida. Muito bem. Ô Nicole, eu vou fazer esse curso online sim, obrigado, tá? Que bom. Queremos todos uma meditação. Vou preparar a meditação gratuita para vocês, algumas meditações. Vou fazer uma meditação de prosperidade, uma meditação de equilíbrio, uma meditação de amor, uma meditação para a família, vou para meditação para a riqueza, para algumas meditações
para vocês fazerem aí, vão ser meditações guiadas, para que vocês possam estar utilizando. Eu sei que todo mundo vai falar, Alex, grava as meditações, quando você fala lá, quando você faz os relaxamentos, as meditações, é tão bom, você devia fazer, o pessoal já me pede isso há anos, e eu agora vou fazer, e vou lançar também meu podcast, o podcast que vai estar aqui, esses momentos aqui dos diretos voltados do podcast, e também essas meditações, tá certo? Vamos ver mais aqui alguma coisa, o pessoal falou, o Nelson Ferrari é assim, se eu estivesse de acordo com essas regras, o limite deixaria de ser limites. Legal. Não há liberdade sem respeito. Depende do que você entende de respeito e de liberdade. É o que eu penso. É como disse, se você começar a perceber que o mundo que você vê não é o mundo real, mas sim o mundo que você cria, aí liberdade, respeito, certo, errado, tudo pode ser bem diferente, tá? Tenho dificuldade em meditação, preciso mesmo, tá bom, Marina? Vou mandar para você. Mediante a sociedade que impõe regras, ser livre a ser capaz de afirmar o eu sou quem eu sou, porque eu sou. Legal, gosto disso. Muito legal, muito legal. Sim, é liberdade porque foi a vontade deles. Será que foi a vontade deles, Júlio? Eu te pergunto, alguém que está para fazer eutanásia, foi a vontade da pessoa que está na maca ou a vontade da família que já não aguenta mais ver a pessoa sofrer, até pode ser, ou que não aguenta mais aquele peso nas costas? Será que foi a vontade da pessoa? Vontade é eu pegar agora e ser doador universal dos meus órgãos em vida e dizer, se eu tiver um acidente, peguei meus órgãos e doem. Mas eu, depois que ter um acidente, alguém dizer que se eu... né? Logicamente que a medicina evoluiu e nesses casos de eutanásia, pelo que eu tenho percebido, né? Só quando já está realmente, não tem mais chance nenhuma de uma morte cerebral, a pessoa só vive com aparelhos, desliga seu aparelho para que a pessoa possa realmente seguir para outro caminho dele, né? Agora, quando você fala isso, se a liberdade foi porque foi a vontade deles, é como disse, dizem que alguns monges budistas, eles, quando chegam numa idade avançada, resolvem ir para as montanhas, para os Himalaias, e simplesmente meditar até serem congelados e morrer. Aí talvez seja a liberdade e a vontade deles, mas com aparelhos nem sempre né? Se todas as pessoas que pensam em fazer suicídio, se fizerem um mapa, tenho certeza que 100% não vão suicidar. Concordo plenamente. Diz para eles virem aqui e fazerem o mapa, porque felizmente nunca perdemos nenhum suicida, já tivemos, e felizmente hoje são pessoas lindas, que amam viver, trazem amor e carinho sempre pro mapa, quase todos os meses passam lá, ou sempre que podem estão lá, mandam mensagens, estão sempre realmente muito gratos a essa dádiva chamada vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vou falar um pouquinho aqui de uma coisa que eu acredito, tá? Cara, as pessoas falam assim, Alex, você não tem problema? Algumas pessoas falam assim, claro que eu tenho problema, mas eu penso o seguinte, eu tenho uma forma de pensar problema diferente. Eu acho que eu tenho obstáculos na minha vida. Obstáculos são situações que eu não controlo, pessoas que fazem coisas que eu não concordo, ou que fazem coisas que podem me prejudicar. Isso são obstáculos. Eu acho que problema é quando a gente está em cima de uma cama, né? E que a gente não tem saúde. Então, você tem problema ou você tem obstáculo? O obstáculo faz parte da vida, o obstáculo faz parte do seu crescimento, né? Problema é diferente. Problema eu estou em cima de uma cama, enfermo, não tenho condições de sair, ou estou no estado terminal. Aí eu acho que é o problema. E mesmo assim, esse problema depende do teu tamanho que você quer dar a ele. Porque se você pensar que a gente também, a vida é uma passagem e que a gente tem um tempo aqui, você, né, vai relativizar. Então, eu acho o seguinte, será que você tem problema mesmo ou você está tendo obstáculo? Tá? Pensa um pouquinho sobre isso. Pois é isso, pessoal. Vou me despedir de vocês. Foi um prazer. Só para você pensar um pouquinho mais sobre isso do que é liberdade. E eu estou muito feliz. Hoje estou super na liberdade aqui, sentado no chão da minha casa aqui, no sofá, no tapete aqui de casa, com vocês, que é sempre muito bom. E como eu disse, se você não é meu amigo lá no YouTube, fica meu amigo, vai lá e como é que se diz? Mas o Júlio, nem sempre é assim, hein? Tem que sempre estar consciente. Mas às vezes não é assim que acontece, né? Tem um filme de Almodóvar que ele fala isso, né? Que é sobre a eutanásia, eu não me lembro agora o nome do livro,
e do filme, que virou filme, que é um caso verídico, que o Almodóvar fala sobre esse tema. Já há alguns anos atrás ele fez o filme, eu não me lembro agora o nome do filme, mas é um filme bem legal que fala sobre isso. Então é isso, liberdade é ser feliz, respeitando o próximo e se fazendo com que estão à sua volta felizes também. Que bacana, cada um com um conceito aqui muito legal do que é liberdade. Então é isso, pessoal. É sempre muito bom estar com vocês. O Nuno está dizendo aqui, fiz o pratista para ter uma visão diferente de como entender as pessoas que estão à minha volta. Que legal, amigo. Fico feliz. Isso é liberdade. Quando você começa a perceber isso também, isso é um caminho para a liberdade. O Nelson Ferraria está dizendo, eutanásia deveria ser a própria pessoa a decidir, tal como decide o suicídio. Ai, eu acho que o suicídio não é legal. Mas pronto, faz parte. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim, 150 e tal pessoas hoje. Espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim. É sempre muito bom estar com vocês. E eu quero dizer para vocês que eu recebo essa vinda de vocês com muita gratidão, com muito carinho. E dou o que eu dou para vocês com muito amor, com muito carinho também. Então, me receba com generosidade, que eu vou te receber com muita gratidão. Tá certo? Um beijo carinhoso, um forte abraço do Alex. Te espero lá no YouTube, tá certo? Vamos que vamos. Fiquem com essa música aqui que eu adoro, tá? Uma música linda. Tchau, pessoal.